Então, uma vez que eu cadastrei esse paciente, eu vou para a localização do ponto motor. A localização do ponto motor é muito importante porque eu detecto a área mais excitável. Eu preciso localizar essa área para poder fazer a avaliação da cronaxia. Então, aqui no equipamento eu vou ter um ícone de caneta que simula ou identifica a avaliação do ponto motor. Vou apertar o play e eu tenho 120 segundos para achar a área mais excitável. Percebam o que vai acontecer com o pé dele quando eu encontrar essa área mais excitável. Esse aqui é um ponto bastante excitável. Se eu tiro desse ponto, eu perco a contração. Então, rapidamente aqui, localizei o ponto motor e eu vou marcar esse ponto para que eu possa realizar o teste de eletrodiagnóstico de estímulo nessa localização. Que nesse caso aqui eu vou fazer esse teste com eletrodos autoadesivos. Uma vez que eu uso corrente bifásica, eu posso fazer isso com eletrodo autoadesivo nessa região. Vale ressaltar que esse exame, classicamente, ele é feito com caneta, mas nós fizemos uma pesquisa e mostramos que era possível fazer a medida com o eletrodo setado no paciente. Inclusive, demonstramos que existe uma maior reprodutibilidade. E para a filmagem aqui fica mais fácil para vocês visualizar essa contração. Então, eu optei por demonstrar a medida da reobase e da cronaxia com o eletrodo autoadesivo implantado no paciente. Então, eu circundo o ponto motor, achei o ponto motor nessa região, então vou colocar um eletrodo aqui, um outro eletrodo mais proximal, para que essa corrente passe de um eletrodo para o outro, indo e voltando, porque é uma corrente bifásica. Vou definir na tela do Riquet o músculo que eu vou avaliar, nesse caso o tibial anterior direito. Vou passar para frente e vou iniciar o meu teste de reobase. Então agora eu vou medir a reobase. E o que é a reobase? É a menor intensidade para gerar uma contração minimamente visível com uma largura de pulso considerada infinita, que é acima de 200 milissegundos. Então eu vou começar a aumentar a intensidade até aparecer uma contração visível. E vou medir essa intensidade, vou registrar essa intensidade para partir para a avaliação da cronaxia. O Riquet já faz isso de uma maneira automática. Ele vai registrar esse valor de intensidade e quando eu for passar para a cronaxia, ele já vai ter todo o setting montado. Aviso para o meu paciente que vou começar a medida, porque pode incomodar um pouco, ele pode tomar um susto, estou começando. E começo a aumentar a minha intensidade. Eu consigo já ver aqui, mas como eu não sei se a câmera está pegando bem, eu vou aumentar um pouquinho mais para que vocês possam ver essa contração nessa região aqui. Então, eu consigo ver que já tem contração. Eu vou diminuir a intensidade até essa contração desaparecer. Agora já está bem discreto. Nesse ponto, se eu diminuir mais 1 mA, essa contração vai desaparecer, então eu vou parar nos 14 mA, que foi a mínima contração, mínima intensidade para gerar uma contração. Então eu encontrei uma reobase de 14 mA e agora eu vou medir de fato o que eu preciso medir para saber se esse paciente tem alteração da estabilidade neuromuscular, que é a cronaxia. O que é cronaxia? É a menor duração de pulso para gerar uma contração visível com a intensidade 2 vezes o valor da reobase. Então, automaticamente, o Riquet já pega esse valor de 14 mA da reobase, já passa para 28 e já inicia a cronaxia com a largura de pulso zerada e eu agora vou aumentar essa largura de pulso até aparecer uma contração. Se a largura de pulso alcançar valores maiores ou iguais a 1000 microsegundos, esse paciente tem alteração da estabilidade neuromuscular. E por que isso é importante? Eu mostrei para vocês, na parte teórica, que eu preciso evocar contrações vigorosas e para isso eu preciso detectar o limiar de excitabilidade. Se esse paciente tem uma alteração da estabilidade neuromuscular e eu coloco uma largura de pulso, uma duração de pulso na minha prescrição de tratamento menor do que essa excitabilidade, então eu vou ter uma contração não tão vigorosa. Por isso é tão importante medir a cronaxia. Eu vou iniciar o procedimento agora, aumentando
a largura de pulso. Comecei, 300, 500 microsegundos, começou a ter contração visível, 800 microsegundos, eu vou começar a reduzir até essa contração desaparecer. Quando essa contração desaparecer, eu volto a um nível superior, eu vou para o nível superior para que ela apareça, e é esse ponto que eu vou marcar como acronaxia. ...250 microsegundos. Então, esse paciente apresenta uma excitabilidade normal. E agora eu vou mensurar a acomodação. O conceito de acomodação é muito parecido com o da réu base, porém, na réu base nós utilizamos uma corrente retangular. E na acomodação, essa corrente ela tem um formato exponencial. Por quê? As correntes exponenciais em músculos saudáveis, elas inativam os canais de sódio nos nervos. Isso faz com que a contração ela não seja tão vigorosa. Então é preciso uma intensidade maior para que ocorra a contração. É sabido que em pessoas saudáveis, com sistema neuromuscular normal, eu preciso de uma acomodação 2 vezes maior, um valor de intensidade 2 vezes maior do que o da réu base para que seja considerado normal. Em pacientes com alteração neurológica, que tem lesão periférica, o estímulo ele vai direto para o músculo, então não tem nervo. E essa corrente exponencial não inativa os canais de sódio no músculo. E aí a contração ela ocorre muito parecida com a corrente retangular, ao mesmo nível de intensidade. Então eu consigo fazer essa diferenciação se tem uma alteração ou não da condução do nervo. E agora eu vou começar essa acomodação. Aumentando a intensidade até aparecer uma contração visível. Nesse momento apareceu uma contração, 39 mA, eu vou diminuir até ela desaparecer. E aí está, não consigo ver nenhuma contração, com 32 mA, eu vou subir e vou colocar em 33 mA. Agora aparece a contração, detectei a minha acomodação. Nesse caso, 33 é mais do que o dobro de 14, então esse paciente apresenta uma excitabilidade neuromuscular normal. Ao final, o equipamento ele vai mostrar uma tela de resultados, onde fica registrada a réu base, a cronaxia e a acomodação.